Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 139. E eu quero propor que o estudo deste Salmo muito conhecido de muitos de nós seja estudado da seguinte maneira, em 4 partes. E a primeira delas vai do verso 1 ao verso 6, e a palavra de Deus diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. E de fato esta é uma conclusão correta, e todos que entendem a complexidade do que está sendo aqui descrito e daquilo que é vivido na presença deste Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, esta conclusão é pertinente e nós nos sentimos perplexos diante deste Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas em todos os lugares e nos conhece intimamente. Ao ponto de Jesus Cristo, em seu Sermão do Monte, acerca da oração, dizer, em Mateus capítulo 6, verso 8, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E aí você volta para o Salmo 139, e o verso 4 diz, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. E aqui, abrindo um parênteses, pensar na grandeza que é saber que o Deus provedor das nossas vidas, Ele provê, até mesmo, em minha opinião, aquilo que não chegou ainda ao meu conhecimento ou em termos de necessidade. Eu fico a pensar quantas vezes em minha vida, desde o ventre de minha mãe até o presente momento, quantas e quantas provisões divinas não foram feitas sem que eu tivesse mencionado uma delas em a oração. E eu acredito que isto é um ponto em nossa vida cristã que deve ser refletido com grande reverência e com gratidão. Saber que Deus é capaz de prover, por força do conhecimento dele e da minha necessidade, ainda que eu não tenha consciência daquilo que preciso, e ele entra assim mesmo com sua provisão. Pense, por exemplo, em quantas libertações, por quantos livramentos você já passou sem que tivesse notado que estivesse em perigo. Deus conhece as nossas necessidades antes de mencioná-las em oração. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhece as palavras que vamos dizer. Maravilhoso Deus! E esta primeira parte do Salmo 139 fala acerca do seu conhecimento sobre as nossas vidas. A segunda parte do Salmo, igualmente maravilhosa, vai dos versos 7 ao verso 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. É interessante que ao estudarmos o livro de Malaquias, os homens de Israel em particular, eles estavam como que lamentando este fato. Você precisa ler a profecia de Malaquias para entender o que eu estou falando, a que me refiro, mas eu posso resumir o que eu quero dizer da seguinte maneira: eles estavam aborrecidos pelo fato do Senhor Deus testemunhar para com eles acerca daquilo que eram os seus desejos, as suas práticas. É como se houvesse uma reclamação: por que o Senhor não nos deixa em paz? E aqui está o salmista, o Salmo 139, falando sobre
este Deus que nos conhece e que está em todos os lugares onde os seus filhos e filhas estão, e assim colocando intimamente, protegendo com sua mão, colocando sua mão protetora sobre eles e impedindo que eles se afastem ao ponto do estranhamento. Então, você vai a Marcos no capítulo 16 e o último verso deste evangelho, e a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A igreja saiu pelo mundo afora anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele, o Senhor Jesus Cristo, estava presente com o seu povo através do seu Santo Espírito, confirmando as obras e a palavra pregada. Então, aqui nós temos este companheirismo que confirma a mensagem através de obras extraordinárias. É este companheirismo que confirma que nós somos dele, não importa onde estejamos, no mais profundo dos oceanos existenciais até as mais elevadas alturas da experiência humana, o Senhor Deus está conosco. Em primeiro lugar, o conhecimento divino. Em segundo lugar, o companheirismo divino. Vamos para os versos 11 ao verso 18. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que conclusão maravilhosa saber que este Deus que tem este conhecimento tão abrangente, tão detalhado, ao mesmo tempo é tão companheiro e capaz de se identificar comigo e permitir que eu me identifique com Ele por força da maneira através da qual Ele compôs a minha vida. O conhecimento divino, o companheirismo divino e a composição divina. Aqui me refiro a esta habilidade divina de compor aquilo que é a existência humana, a minha vida e a sua vida. Gostaria de chamar sua atenção para Lucas no capítulo 1 e o verso 44. E a palavra do Senhor Deus descrevendo o momento em que Maria e Isabel se encontram. Maria, gestante, grávida do Senhor Jesus Cristo. Isabel, grávida de João Batista. Quando elas se aproximam, algo extraordinário acontece. Verso 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, isto é, Isabel falando para Maria, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E a palavra do Senhor diz que João Batista, dentro do ventre de Isabel, João Batista ficou cheio do Espírito Santo. E isto é igualmente
maravilhoso. Observe só o verso 41 do mesmo capítulo 1 de Lucas. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E como isso afeta a vida daquele que está no ventre, ainda em formação. E o ponto que eu quero estabelecer é este, você já entendeu, que Deus, de uma forma extraordinária, concedeu que João Batista, ainda no ventre, em processo de formação, tivesse uma experiência com o Santo Espírito através de sua própria mãe. E aí você vê a complexidade, a majestade, a glória, o mistério que é a formação da vida no ventre de uma mulher, mas a formação da vida no ventre de uma mulher guiada de acordo com os propósitos divinos. Está absolutamente extraordinário. E em último lugar, o Salmo 139, dos versos 19 ao verso 24, enfatizam a consciência. Em primeiro lugar, o conhecimento, o companheirismo divino, a composição divina, esse poder de compor, de construir, de formar, e ao mesmo tempo dar conteúdo, dar consciência. E o verso 19 do Salmo 139 diz: Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por isso que eu acredito que uma palavra-chave para entendermos esta última parte do Salmo 139 é a consciência. E Deus nos criou desta forma, capazes de identificar o mal e o bem, capazes de analisarmos aquilo que está em nós mesmos e buscar de Deus a orientação para o melhoramento contínuo. Em João, no capítulo 16, João capítulo 16 e o verso 13, a palavra do Senhor diz: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Este Espírito que nos leva ao conhecimento da verdade subjetiva acerca de nós mesmos, o que está interno, e a verdade objetiva, histórica, acerca daquilo que há de acontecer conosco e com a história como um todo. Saber que Deus nos conhece desta forma é algo encorajador, para dizer o mínimo, e eu chamo sua atenção para Gálatas, no capítulo 1 e o verso 15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Observe também aqui a gravidade das palavras do apóstolo. Quando eu ainda nem existia, no ventre ainda em processo de formação, o Senhor me separou, o Senhor me chamou e decidiu revelar o seu Filho em mim e através de mim. Coisa maravilhosa que é contar com este Deus, conhecedor de todas as coisas, capaz de todas as coisas, em todos os lugares. Chamo sua atenção, caminhando para o final desta meditação, para os versos 22 a 24, e um desejo piedoso por parte do salmista. E este desejo piedoso, ele se expressa, especialmente dos versos 23 e 24, melhor dizendo, da seguinte maneira: primeiro, sonda-me. Segundo,
prova-me. E em terceiro lugar, guia-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diante de um Deus assim, o salmista termina dizendo: Senhor, eu tenho um desejo muito, muito especial. E o meu desejo é este: que o Senhor me sonde, que o Senhor me prove e que o Senhor me guie. E que a minha vida seja assim, em Cristo, vivida para o louvor da sua glória. Queridos, esse salmo nos fala sobre o conhecimento divino, a consciência humana e como que nós podemos conhecer Deus gradativamente, cada dia um pouco mais. João 17,3: e a vida eterna é esta, conhecer o Deus Trino de Israel e a seu Filho a quem ele enviou, não somente um dia, mas todos os dias e por toda a eternidade. E conhecê-lo assim é bom, e muito melhor é saber que nós somos dele, ou por ele, conhecidos de uma maneira total, e que isto nos encoraje a confiarmos nele todo o tempo todo, e que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém e até a próxima.